Olá pessoal, galera, hoje eu tô aqui para dar o meu testemunho. Na verdade, o meu testemunho de uma situação nem é da minha conversão, na verdade. Geralmente as pessoas testemunham da sua conversão, né? Mas meu cabelo está me atrapalhando. Mas eu, na verdade, eu quero testemunhar de um livramento, cara, que Deus fez na minha vida. Onde Deus, ele se manifestou na minha vida de maneira poderosa. E eu fico até meio assim de dar esse testemunho, porque eu já vi vários testemunhos de pessoas que contavam coisas meio mirabolantes e eu falava assim, mentira, ou não acreditava. Essa história olha, parece um filme de terror, mas eu só acredito porque aconteceu comigo. E não vou culpar e nem julgar você de você não acreditar ou achar que eu tô maluco, alguma coisa assim. Mas foi o que aconteceu e eu preciso testemunhar, eu preciso dizer. Isso queima no meu coração todo dia para eu falar para as pessoas aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez na minha vida. Me livrou do inimigo mais forte do que eu. Me estendeu as suas mãos poderosas, me arrancou de um tremendal, onde eu estava até o pescoço, num charco afundado, já não tinha mais solução, já não tinha mais vida. E eu quero que você ouça esse testemunho, se você puder até o final, para que você seja edificado e se você crê realmente no Deus poderoso, do impossível, que a sua fielmente você creia que não há impossíveis para Deus. O nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus real. Irmãos, desde que eu me converti, eu sofri muito com a dependência química. Eu me converti em 97. Desde 97, quando eu era adolescente, eu fiz uso de maconha, fiz uso de álcool. Mas até aí, parecia que a situação era controlada. Foi então que eu conheci a pasta base. E na verdade, eu entrei meio que de gaiato nessa história da pasta base. Eu falava comigo antes assim, vou fumar maconha e tal, mas pasta base, cocaína. Na verdade, eu não queria saber nada químico. E eu vinha descendo uma vez, tinha saído para uma balada, e eu estava descendo para casa à noite a pé, e eu encontrei com uns amigos que estavam fumando um bagulho. E eles fumavam um bagulho na época. Aí eu descendo, galera, falei, e aí, tem como... doido para chegar em casa, aquela onda de chegar muito louco, assistir um filme ou comer. E eu fui, e aí, tem como dar um pega? E eu percebi que o bagulho que eles estavam fumando era muito fino. E geralmente a gente fumava, né? Era fininho. E eles me deram um trago daquilo. Só que quando eu fumei, eu percebi que aquilo ali estava com gosto diferente. E eu gostei daquele gosto, gostei do cheiro, gostei do gosto, gostei do cheiro. Perguntei para eles, mas tá estranho isso aqui? E um deles falou, essa é a base. De base, o que é isso? E era a base, a pasta base, vulgo crack, né? E eles colocavam na maconha e tal. E depois daquele dia ali, cara, eu comecei a querer fazer uso daquilo. E foi assim que começou. Depois disso, cara, eu me converti, né? E parei com muitas coisas. Mas virava e mexia, cara. Eu tinha uma recaída com essa droga. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu já estava na igreja há um tempo, conhecia as pessoas me conheciam, fiz parte do grupo de louvor, fazia parte do grupo de evangelismo,
eu era bem, né, conhecido, bem enturmado no meio da mocidade e bem ativo na igreja. Fui até líder do grupo de louvor por mais de uma vez, só que eu nunca consegui me manter firme ou limpo por mais de 6 meses, ou 7 meses, ou 3, 4, eram poucos meses limpo e vinha recaída. E aí acontece que as pessoas começaram a me olhar como alguém constante na igreja, alguém que não era digno de confiança, alguém que não merecia estar à frente, ou alguém que realmente não tinha uma palavra para dar. E eu andava, irmãos, com as pessoas que tinham conhecimento da palavra. Os meus amigos que entraram comigo na igreja, eles foram se capacitando, fazendo cursos, se tornando pastores, obreiros, evangelistas, e eu, amarrado, cara, ainda, malemar, conseguia participar dos grupos de louvores. E eu via, cara, aquilo acontecer, isso me deixava muito triste, porque eu via que eles estavam crescendo, aí eles foram casando, e eu não engatava com uma namorada. Como que ia namorar também? Passava mais tempo fora da igreja do que dentro. Quando estava dentro, eu até que consegui namorar, mas era só dar algum problema na relação e eu voltava para as drogas. Fiquei muito magro, perdia muito peso. Aí as pessoas já começaram a me ver pelas ruas. Enfim, minha vida sempre foi um livro aberto. Eu nunca tentei esconder a minha situação, graças a Deus. Só que as pessoas não aceitavam, né, isso, e não tinham como lidar. A igreja é muito frágil nessa área aí. A igreja é muito frágil. Ela não está preparada, ou não quer se preparar, não quer se abrir, eu não sei, para essa situação, para receber ou interagir com pessoas que têm esse problema. Eu costumo dizer, irmãos, que a indiferença, o desprezo da igreja foi uma das coisas que mais me machucava. Eu fiz parte de uma igreja e eu amo essa igreja até hoje. E eu lembro que eu estava endividado uma vez. E aqui não há cronologia, irmãos, há situações. Eu lembro que eu estava endividado uma vez e eu fui procurar ajuda na igreja, uma igreja rica. Na verdade, eu ia perder a minha moto se eu não conseguisse o valor, R$1.500. Minha moto valia 5.000. E eu fui pedir na igreja essa ajuda emprestado. E primeiro procurei o pastor, falei para ele que era caso de vida ou morte, ia começar o culto. Ele falou assim: não, faz o seguinte, depois a gente conversa, procura fulano, porque eu tenho que... Ele nem era o pastor principal, era auxiliar, eu tenho que estar lá embaixo na hora que o culto começar. Mesmo eu falando para ele que era vida ou morte, ele foi lá, me deixou. Aí eu fui falar com o cara que era o presbítero, não sei o que e tal, e esse cara, eu falei: olha, eu tô com um problema e tal. Ele falou: eu olhei pra você, já vi, droga. Bateu o olho já, né, me arregaçou. E eu falei: é verdade, tal. Eu conversei com ele, ele falou assim: nós não temos como te ajudar. Cara, a igreja é rica. A igreja que gastou não sei quantos reais fazendo uma casa imensa, cara, para escoteiros. Não tinha 1.500 para me emprestar. Eu pedi emprestado. Falei: depois eu pago, cara, só para me fazer isso. E eu voltei de lá. Não. E ele disse assim: nós vamos orar por você. Essa é uma das poucas desprezos que eu tive. Mas aí eu vou... O que a gente vai falar? Não sei. E a coisa ficava cada vez pior. Então eu cheguei num ponto, irmãos, que eu já me desesperancei da vida. Por várias vezes eu pensei em me matar. Por várias vezes eu pensei. Eu cheguei em casa de pegar uma faca, colocar assim no coração e pensar: ou eu deito ou eu bato, que vai doer menos. Pensei em me enforcar, mas eu olhava assim: vai doer, sei lá, se não morrer, se ficar aleijado. Por várias vezes passou, comecei a querer me meter em situações onde talvez a morte pudesse me pegar. A minha família já bem desesperançada a meu respeito. Eu já não tinha... As
pessoas, minha família não iam em casa, minha casa era um lixo, onde eu morava geralmente era sujo. E no meio desses momentos que eu conseguia ficar limpo, eu me relacionava com as pessoas, mas eu acabava perdendo a relação até mesmo por causa das drogas. Conheci pessoas bacanas, maravilhosas, aí que eu perdi por causa dessa situação. Perdi moto, perdi celulares, perdi relacionamentos, perdi praticamente a família. Cara, eu perdi tudo. O que tinha pra mim era só a minha vida, e eu buscava em Deus a solução, mas eu acreditava, mas estava demorando, mas eu acreditava. Eu lembro que um amigo chegou e falou assim, cara, eu acho que só quem acredita em você é você mesmo, que ninguém mais acredita nisso. E eu realmente vi que era verdade, cara. Ninguém acreditava mais em mim, só eu. E eu comecei a fazer uso, é nessa parte que eu quero chegar. Eu comecei a fazer uso com uma pessoa, era uma mulher homossexual, mas ela era bissexual. Então eu entrava com o dinheiro e ela entrava com a parte do prazer. A casa dela, irmãos, era um lugar terrível. Era um buraco, era num buraco, parecia uma caverna, suja, sinal de guspe pelas paredes, bitucas de cigarro pelos cantos aos montes, latinhas rasgadas e amassadas, plásticos de cachimbo do uso do crack. Era horrível, era horrível. E eu entrava ali naquele lugar e ficava dias, 3 dias, 2 dias, mal me alimentando, mal comendo. E antes disso eu passei por várias situações de perigo de vida, né? Porque eu também frequentava outro lugar no mesmo nível desse daí, e a dona de lá tinha uma relação com uma menina, e a menina de lá gostava de mim. Eram homossexuais. Olha, um lugar, eu só me metia nesse tipo de situação. E aí ela com ciúme, aí armava armadilhas para mim. Irmãos, eu fui livrado das mortes várias vezes, mas coisas assim que a gente fala assim, né, aconteceu. Mas quando eu vi que as coisas começaram a ficar sobrenaturais na minha vida, foi num dia que eu estava fazendo uso nessa casa já uns 3 dias, numa outra casa, sem ser nessa onde eu me envolvi com a menina, e chegou um cara uma vez lá, e ele tinha uma namorada, mas a dona da casa tinha falado para ele que eu estava de olho na mulher dele, e não era verdade. E a gente usando lá, eu lembro que ele foi lá uma vez, ficou me olhando assim, saiu, e ele usando, bebendo, e eu também. Eu já estava numa situação, irmãos, que eu já não tinha passado do sono sabe? E aí ele voltou um dia lá, com uma faca assim na cintura, e com outro amigo. E eu via eles cochichando, conversando, e tal. E eu comecei a ficar assim, falei, estão armando alguma coisa. Mas eu não conseguia sair daquele lugar, porque eu estava tão drogado que eu ficava com vergonha das pessoas ficarem me observando. E eu não queria também sair correndo, porque ia ficar, né, o cara correu, louco, falar que não queriam. Aquela situação me prendia ali. E até que numa hora, o cara deu um trago no cachimbo assim, olhou para o outro e falou assim, já é. Falou, já é, e vieram para cima de mim. Eu fiquei num canto da parede assim, não tinha para onde correr. E o cara foi e sacou da faca e fez assim que ia dar uma facada em mim, que era uma faca de cabo branco enorme. Naquele momento, minha vida passou diante dos meus olhos. Eu pensei que eu estivesse sonhando. Parecia que era um sonho. Eu falei assim, não, estou sonhando, vou morrer agora. É um sonho. Mas aí eu lembrei que não, que eu realmente estava ali, que aquilo era verdade. E naquele momento eu coloquei diante de Deus a minha vida. Falei, amém, Senhor. Isso eu falei, Senhor, amém, no pensamento. Quando eu disse isso, aquele cara que estava com a faca, ele deu uma estremecida assim, e a faca caiu da mão dele, e ele... O que foi? E eu, cara, que é isso e tal. E aí ele falou que só queria me dar um susto, mas eu achei a reação dele que ele tremeu assim. Eu já comecei a ver, né, o livramento sobrenatural de Deus na minha vida. Voltando para aquele lugar onde eu estava com relação com a menina,
que era homossexual, eu estava lá já há alguns dias e eu sempre aparecia lá com dinheiro. E foi ela, por causa dela, que eu vendi a outra moto minha, né? Era uma outra moto, eu vendi porque perdi 2 motos. Eu queria agradá-la, queria ter relações, e ela cobrava, né? Eu precisava ter droga, eu precisava ter dinheiro, então eu acabei vendendo as motos, dava altas quantias para ela de dinheiro para ficar ali fazendo sexo, para ficar ali fazendo uso, né? E as pessoas ali achavam que eu tinha dinheiro para gastar, e eu, na verdade, eu gastava que eu não tinha, mas eles achavam que eu tinha. Então eles já ficavam me olhando tipo assim, né? E era só bandido que rodeava aquele lugar, ex-presidiário, pessoas que realmente estavam nativas do crime, traficantes, usuários perigosos, e eu estava ali no meio. E num belo dia eu estava ali e eu comecei naquela casa, algumas vezes eu comecei a ter visões, né? Comecei a ver coisas ali, vultos. Eu olhava para a parede, eu via imagens. Eu falava, será que é efeito de droga? Eu lembro que um dia eu estava sentado assim, olhando para a parede, eu comecei a ver um homem, uma coroa, e eu olhava assim, de repente eu via anjos do lado dele. Falei, puxa, essa droga... Mas, irmãos, eu não era o efeito da droga. Eu sabia que eu estava vivendo um nível, uma situação diferente. Eu via naquela parede, se formavam imagens, eu via pessoas em tormento, gritando, eu via rostos gritando, em tormentos. E eu via como se eu estivesse assistindo um telão. E eu via um olho muito grande naquela parede me olhando. Eu via um olho na parede muito grande. E eu via também mãos acorrentadas, grilhões. E num belo dia desse eu estava ali e via vultos, eu olhava, via pessoas que passavam correndo assim, aí eu ia no quarto ver, não era nada. E o lugar realmente muito pesado, muito carregado. E com o passar do tempo eu descobri que aquela mulher, ela fazia trabalhos de macumba para mim, me amarrando, me aprisionando naquela situação, né? E eu ali. E naquele dia, eu sentado ali na frente do sofá, eu olhei e eu vi uma imagem de um cachorro. Um cachorro muito grande, com muitos dentes assim, vários, muito mais dentro que tem um cachorro. Parecia que era uma mistura de Rottweiler com Pitbull, mas a orelha dele era toda carcomida. E ele babava com muita ira. Mas eu percebi que ele estava acorrentado com tipo 2 cabos de aço trançado, um era dourado e o outro prateado. E aquilo ali tinha uma mão segurando aquele cabo de aço. Mas ele babava assim, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que é isso? E aí, num belo dia, eu cheguei até, irmãos, de invocar, porque naquele mundo ali, eu cheguei de chamar o demônio Pombagira para que entrasse na mulher para fazer relação comigo de maneira louca. Pombagira, vai ali e tal. Doido, eu tava ficando louco. E nesse dia, já eram 3 horas da manhã, e eu tava ali naquela casa, e aquela mulher já tinha feito uso de drogas, 3 dias, feito sexo de toda maneira, tava ali pensando numa pessoa submergida na podridão, sem comer, mal bebia água, bebendo água suja. E quando foi 3 horas da madrugada, aquela mulher começou a se estremer e fazer estralar, parece que as juntas dos ossos dela estralavam. Irmãos, eu já tinha visto isso acontecer, eu sabia que ali ia acontecer uma coisa que estava acima das minhas forças. E eu dei uma de João sem braço ainda, porque eu sabia que eu precisava dar um jeito de sair dali. E eu, naquele momento, comecei a perguntar para ela, fulano, você tá bem? O que foi? E ela ria. E o fulano, você tá bem? E eu tentei sair naquele momento. Eu tô sentindo uma coisa horrível, que o meu braço tá arrepiando, tá vendo? Ó, eu arrepio lembrando disso. Fulano, você tá bem e tal? E
Ela ria, se contorcia. E quando eu pensei em levantar da cama para sair, aquela mulher levantou. E ela levantou o colchão, irmãos, e ela pegou uma faca enorme, uma faca meio enferrujada, de cor enferrujada, a lâmina muito grossa, o metal, e ela batia na parede, assim, tirava pedaços de reboco com a faca, possuída pelo demônio, e dizia: fulana não está mais aqui. Você gosta de sexo, não gosta? Pois agora você vai fazer sexo. Só que eu vou cortar você em 1000 pedaços. E eu vou beber todo o seu sangue. E ela veio para cima de mim, irmãos, com aquela faca. E eu gritava, desesperado: fulana, fulana! E ela ria, ria. Até que eu vi que não tinha o que eu fazer. E eu sentei na cama, eu fui acuado para a parede assim. E ela veio para cima de mim, sentou em cima de mim aqui. E colocou a faca na minha garganta. E disse que naquele momento ela ia me matar. E eu senti o corte da lâmina muito afiado aqui na minha garganta. E eu, naquele momento, irmãos, eu entreguei a minha alma a Deus. Naquele momento eu disse: Deus, eu mereço esse fim. Eu mereço morrer dessa maneira, porque eu procurei tudo isso, porque eu vivi uma vida de pecado, de sujeira, então eu mereço esse fim. Só Deus tenha misericórdia de mim, que seja muito rápido, que não seja dolorido, Senhor. Eu sei que vai ser difícil, ó Deus, o Senhor me perdoar, mas me perdoa se for possível. Me perdoa, Deus, mas eu recebo a minha condenação, essa morte horrível, porque eu sei que eu mereci, eu sou merecedor dessa morte. E naquele momento, irmãos, aquela mulher, ela lambia o meu rosto, passava a língua com a faca assim, colocava a faca aqui em cima, colocava a faca aqui e colocava a faca aqui. E num desse momento, irmãos, ela pegou nos meus órgãos genitais assim e colocou a faca embaixo assim, irmãos, e falou para mim fazer com que ele ficasse ereto, né? Falava assim: endurece isso aí, faz isso aí ficar duro. Como que faz, né? E colocou a faca embaixo do saco, assim, do escroto, né? Do saco. E eu senti, falei: Deus, Deus, Deus. E ela ria. E naquele momento que eu entreguei a minha alma, meu espírito, a vontade de Deus, aquela mulher deu uma estremecida, se retorceu toda e falou para mim assim: o homem lá de cima falou que não é para tocar em você. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. O homem lá de cima disse que não é para tocar em você. O seu protetor é forte. Você tem mais fé do que você pensa. Você tem fé, né? Falava assim para mim. E eu ficava: Deus, Deus, Deus. E naquele momento eu fui tomado por uma paz que parecia que eu não estava naquele lugar sombrio. Parecia que eu estava num lugar de paz, porque eu não sentia mais nem a presença daquele maligno. Eu estava em paz, por mim o que... E aí ela disse: já que eu não posso te matar, eu vou matar ela. E colocou a faca no pescoço da menina. Ela mesma colocou a faca nela, para dizer assim: as pessoas vão achar que você que matou ela, e como ela só tem amigo bandido, o pessoal vai te matar, eles vão vir. E eu disse para aquele demônio, eu falei assim: olha, eles não vão poder fazer nada pior do que você estava pensando em fazer comigo. Então eu estou entregue, seja o que Deus quiser. Eu disse: Deus, só vai acontecer o que for a vontade do Senhor. E ela ficou ali, toda hora descia uma entidade mais forte, tentando, mas nada pôde fazer. Que ela disse: o seu protetor é forte, está aqui do seu lado, ó, com um escudo e uma espada, e não me permite chegar perto de você. Aleluia, irmãos, aleluia. E ela deu uma retorcida e caiu desmaiada. E já eram 6 horas da manhã quando aquilo aconteceu. E eu comecei a rir. Eu ria, que as pessoas ouviam longe a minha risada. E quando eu saí para fora daquela casa, as pessoas assustadas diziam: cara, você não está morto. Como que você não morreu? Por que você não morreu?
Porque essa mulher já matou outras pessoas. Já encontraram cabeça de pessoas enterradas no quintal dela. E já encontraram essa mulher andando na rua, carregando uma cabeça de uma pessoa toda suja de sangue. Essa pessoa, ela tem atestado de louco, nunca foi presa, e ela vive meio que escondida, meio que fugida. É uma pessoa extremamente perigosa. E alguém, no outro dia, que o demônio tinha deixado ela por uns instantes, e ela falou para mim assim que... Eu falei assim, cara, aconteceu isso com você? Ela falou, não aconteceu. Eu falei, aconteceu. Eu falei, sabe por que não aconteceu? Eu falei, por quê? Ela falou, porque todas as vezes que acontecia isso, ninguém ficava vivo para contar a história. Só uma menina que tinha escapado dela uma vez e eu. Então, e as outras pessoas que ouviram a gritaria, e na madrugada ninguém entrou para ajudar e socorrer nada, porque já conheciam, já sabiam do histórico dela. Alguém perguntou para ela, esse menino é pastor que estava com você aí, porque ele orava de uma maneira... E ela disse, não sei. Irmãos, foi dessa maneira que o Senhor me livrou da morte. Mas essa aqui é a metade do testemunho para eu chegar onde eu estou. Eu vou estar postando no final dessa semana a parte 2 desse testemunho, que é onde o Senhor vai estar glorificando o nome dele através da minha vida, me colocando em pé. A gente vai parar por aqui para que não fique cansativo. No final dessa semana eu posto. Amém? Deus abençoe vocês.